Bom dia, boa tarde, boa noite. A todo momento, você, o senhor, a senhora, jovens, crianças, queridos alunos, a todo momento, vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Este é o canal Educação e Alegria em Tempo de Pandemia. E nesse momento, nós teremos a leitura de uma história. E por falar em leitura, eu quero saber de vocês o seguinte. Assim que terminarmos aqui a leitura, vocês vão aí dar um joinha, dar um like, sim, curtir, apoiar o nosso canal. Esse canal é de fato nosso, porque ele vai tratar de questões da nossa educação. Nós vamos pedir a vocês, então, que depois, além do joinha, além do like, possam comentar. Vocês estão lendo em casa, nesse tempo de recesso escolar? A leitura é necessária, é essencial em todos os momentos. Por isso, nós sempre incentivaremos a leitura. E nós vamos, então, trazer nesse momento o livro O Lenço Branco. Esse livro, escrito por Viorez Boldis, é um autor romeno. Olha, é um autor que mora, que residiu já há algum tempo em um país, em uma região muito distante, a Romênia. Alguém já ouviu falar da Romênia? E o livro vai trazer a história de uma pessoa que vai contar as lembranças dela da infância, de quando ela ainda morava no campo e depois se muda para a cidade, se muda para uma outra realidade. E você? Você habita o campo? Você mora na área rural de seu município? Você mora na área urbana? Como é a sua realidade? Como é a realidade da sua família? E por falar em família, como tem sido esses dias em sua casa, com sua família? Você tem lido com a família? Você tem lido para a família? Como você tem ajudado a sua família? E é importante nós termos esse cuidado, essa preocupação com a família. Sendo assim, vamos à leitura. E nós desejamos que sempre que vocês puderem, ouçam a leitura, peçam às famílias que leiam, leiam para as famílias, incentive a leitura. O Lenço Branco. Tínhamos uma casa linda, com paredes de tijolos azuis escuros, como o céu, antes de uma tempestade de outono. E as janelas bem pequenas, muito comuns nas casas dos camponeses, que davam para o bosque e para as suaves colinas que circundavam a aldeia. Era uma cidadezinha como tantas outras naquelas terras, com as casas todas em fila ao longo das margens de um riacho de águas límpidas, que atravessava as colinas da Transilvânia, na região chamada Ardel. Lá longe, pouco a pouco, os cumes dos Cárpatos vão se suavizando, deixando espaço a oeste para Pursa, a estepe húngara. Transilvânia, terra misteriosa, feitas de lendas e mitos, dragões e vampiros, bruxas e mal-olhados. E florestas, imensas e maravilhosas florestas. Nasci naquela terra, naquele mundo esquecido pelo tempo, prisioneiro dos sonhos dos antepassados. E, infelizmente, também de pesadelos de alguns ditadores. Minha aldeia é um pedaço de história antiga, ao abrigo do caos e da tecnologia, com grande e simples, que se cumprimentava e trocava saudações. Todas as vezes que se encontravam na rua, mesmo que talvez nem se conheça. Mas devo dizer, lá todos se conhecem. Deus te acompanhe, Deus te acompanhe. Cumprimentava e respondiam, simplicidade de alma e coração. Trabalhar a terra era a principal ocupação de todos e ninguém se lamentava. Quando se pede da vida apenas um pouco e nada mais, não existia motivos para lamentar, não é mesmo? Aprendi a cortar a relva com a foice quando tinha apenas 6, 7 anos. Lembro muito bem, a foice era mais alta que eu, às vezes até o mato era maior que eu. Ah, como era cansativo, mas como era bom. Levava as cabras para o pasto, depois as vacas, os búfalos, ir à escola, tirava boas notas e meus pais ficavam felizes.
A vida por lá naquele tempo era assim, simples e dura, mas boa de doer. Não era a necessidade que levava os pais a ensinar os filhos desde pequenos o trabalho do campo. Eram as tradições transmitidas de pai para filho há quase 2000 anos, desde o tempo em que o meu povo, o povo romeno, veio à luz, solidamente ancorado em suas raízes dácias e romanas. Com certeza, ser camponês na Transilvânia não era fácil naquele tempo, como também não é fácil hoje. Mas a vida no campo era extraordinária. Meu pai era um homem duro, um general, consigo mesmo e com os outros. Ele me amava, sem sombra de dúvida, mas quando aprontava alguma travessura, e aprontava muitas, ele me dava surras tremendas. Nesses casos, fugia para a casa de algum amigo e ficava por lá até que as coisas se acalmassem. O sinal que tinha chegado a hora de voltar era um pequeno lenço branco, preso na janela. Minha mãe colocava, naturalmente, às escondidas do general, que era meu pai. Na realidade, acho que ele sempre soube desse pequeno código, mas sempre fez de conta que não sabia. No dia em que disse ao meu pai que queria ir embora, em busca de sorte melhor, sabe-se lá onde, ele ficou muito mal. Até porque eu era o filho único. Meu pai disse: se quiser vá, mas não olhe para trás. Sem remorso, vá embora para sempre. Disse ele, vencido pela raiva e pela tristeza. E eu, seu filho, teimoso como ele, fui embora. Olhando para trás de vez em quando, mas fui. No início, mandei cartas, mas meus pais nunca responderam. Depois, o orgulho me levou a fazer uma das coisas mais feias da minha vida. Passei 2 anos sem dar sinal de vida. No final, porém, o camponês que havia em mim, e que por sorte ainda não tinha se perdido totalmente na densa névoa, reapareceu e gritou toda a sua raiva, toda a tristeza e melancolia que carregava dentro de si. E assim, resolvi retornar como o filho pródigo, como a ovelha desgarrada. Os anos vividos nesse frio mundo ocidental me levaram a tomar estúpidas precauções. Mandei uma carta a meus pais. Quero voltar. Se ainda me querem, pendure, mãe, um lenço branco na janela no dia de Natal, como fazia quando era pequeno. Você lembra, mãe? Se chegar e não achar o lenço na janela, vou entender que ainda estão zangados comigo e darei meia volta para não voltar nunca mais. Dito e feito. No dia de Natal desembarquei na aldeia, mais de 2 anos depois da minha longa fuga. Resolvi ir a pé, os 2, 3 quilômetros até a nossa casa. À medida que me aproximava, meu coração batia mais forte. Toda a minha alma esperava ver o lenço branco pendurado na janela. Faltava pouco. Era só fazer a curva do caminho e nossa casa aparecia lá longe. Fiz a curva e ela não existia mais. Nossa casa, de tijolos azuis como o céu antes da tempestade de outono, havia sumido. Em seu lugar estava outra casa, de paredes brancas e sem janelas. Meu coração parou. E 1000 perguntas caíram em mim como pesadas pedras. Talvez tenham reformado, ou construído outras, ou resolvido a vendê-la, talvez. Oh, meu Deus, isso não. Resolvi seguir adiante, assim mesmo, para ver.
para entender. Comecei a correr com o coração na mão. E quando finalmente cheguei bem perto, entendi tudo. Não era outra casa, nem era outro lugar, outra situação. E na verdade, nem branca era a casa. Ainda era a nossa casinha de tijolos azuis, como antes da tempestade. Meus pais, minha pobre mãe e meu severo general, temendo que um lenço fosse pequeno demais para ser visto de longe, tinha pegado todos os lençóis e panos brancos que possuíam para pendurar para todo lado, nas paredes, nas janelas e no teto. Meus amigos, queridos alunos, querida família, e assim nós terminamos a nossa primeira de muitas histórias que nós encontraremos por aqui, dentre outras atividades. Sim, nós pedimos a vocês então que mande um like, que dê um ok, observe o polegar para cima, marca aí, para que a gente possa realmente contar com a ajuda de vocês, o melhoramento do nosso canal. Sim? E aproveita para dizer aí embaixo também o que você está fazendo agora nessa vida tão e muito mais em família. Forte abraço, Papai do Céu proteja a todos vocês. Tchau, obrigado.